Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos na Junta de Bois. Temos aqui um início diferente, naturalmente, esta é a Junta 66 e por isso, irmãos, começamos esta Junta 66 com a leitura da Epístola de São Boi aos fregueses. Naquele tempo, a Junta, sempre no enxovalhanço carregado de verdades, disse: já temos Spotify, agora até temos um canal do YouTube e no futuro vais ter um candidato à luta na lama pelo reino dos vendilhões do templo entre vós. São Boi acercou-se dos fregueses e disse: esta é a vossa junta, que será derramada nos vossos ecrãs na próxima hora. Agora, todos, esta junta, levai-a convosco, fazei dela o que quiserem na caixa de comentários, não desliguem o som e que os bois vos acompanhem. Bem-vindos à Junta de Bois. Amém. Retiramos aqui a vestimenta de início do programa pascal da Junta. Bem-vindos a todos que estão a acompanhar esta Junta aqui pelo Facebook e um obrigado também especial ao José Ferraz, ao João Nogueira Dias, ao Luís Tarroso Gomes e à Célia Borges e ao Pedro Gonçalves. Não estou a vê-lo aqui. Pedro, eu penso que este é um momento em que poderemos ter aqui, se calhar, um primeiro convidado que será candidato entre nós. Pedro, é isso? Bem, muito bem. Olá, boa noite. Muito Viva, boa noite a Pedro. todos os bracarenses. É com alegria e humildade e sentido de responsabilidade que encaro este desafio de me dirigir ao vasto auditório desta junta. E estou aqui por todos os bois, para com aqueles e aquelas que mudarmos a junta. Foi um processo difícil, amadurecido e pensado, mas confesso que foi querido e desejado. Inspiro-me neste momento nos cortinados da minha sala e não é por acaso que vos falo da minha sala. Esta sala é a única divisão da minha faustosa moradia que é dedicada aos vários deuses que habitam na minha cabeça. Lembro sempre dos momentos da minha infância passados aqui, a passar as mãos pela água fresca e a apanhar girinos. Não tenhamos ilusões. Muitos dos que estão no poder, não é no comer, não evoluíram. Limitaram-se a criticar o passado. As mesmas ideias, a mesma forma de estar e de agir. Digo isto por conhecer muito bem a Semana Romana, a Semana Santa e a Semana Branca. Todos merecemos mais cor. Comigo iremos ter pelo menos mais 49 semanas, todas elas com pelo menos mais 7 dias, 7.
Os colaboradores desta junta, a quem eu dirijo esta palavra, podem contar comigo, com exceção do Dr. Tarroso Gomes, que passa a vida a acusar instituições de censura e de acusar entidades externas, nomeadamente a Câmara, estar por trás de situações e parece-me, sobretudo, de uma forma desonesta de tentar tirar partido de uma situação. Isto, para mim, é pior que uma chico-espertice. Isto é uma forma desonesta de tentar tirar ganhos e gerar danos colaterais a partir de um processo que não é bonito. Acho que os pergaminhos da junta são grandes e não devem ficar manchados com histórias desta natureza. Braga tem 2000 anos de história e não pode ser atrofiada por pessoas como nós. Muito obrigado a todos e conto convosco nas próximas eleições. Vamos seguir em frente, sim, por uma junta com futuro. A todos, boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Gosto da música. Muito obrigado, Pedro. Gostei da inspiração musical também. Foi interessante. Obrigado uma vez mais, então, Pedro e à Célia. Célia, reparei agora que tens aí também um fundo diferente que colocaste agora. Não sei se tem algum simbolismo, se queres dizer alguma coisa também. Bem, eu depois desta entrada triunfante do Pedro, senti-me aqui na obrigação de começar também aqui por uma declaração antes da ordem de trabalhos. E vou começar por fazer uma pequena homenagem aos artistas e músicos desta cidade, em jeito de agradecimento até pelo facto de há dias terem mais uma vez dito presente em prol da criatividade e da liberdade. A propósito do cancelamento de um programa, não sei se ouviram falar disso, mas foi uma situação muito polémica por aqui e, portanto, eu não quis deixar passar em claro. O cartaz que tenho atrás de mim publicitava o concerto de lançamento do disco compilação chamado À Sombra de Deus e que veio a ocorrer a 16 de junho de 89 no Teatro Circo, que, como muitos e muitos recordam, eu já ouvi imensas histórias sobre isto, apesar de não ter lá ido, que era muito pequena, como é óbvio, mas ouvi e sei que marcou esse tempo e de alguma forma catapultou o Braga para a cena musical nacional. O projeto foi iniciado em Braga, com uma intervenção muito importante de Mão Morta. Foi o primeiro registro da realidade musical juvenil da cidade e por isso eu não queria deixar passar esta oportunidade de registar que, passados estes anos todos, os músicos bracarenses continuam a bater na porta dos instalados. Muito bem. Obrigado, Célia, por este introito pré-ordem de trabalhos. Não foi tão bom como o do Pedro, mas eu tentei. Se era para falar a sério, não me tinham convidado. Pois. Doutor Luís, opa, trate lá desse cabelo, homem, pá. Isto você até dá mal na mais junta, pá. Não arranja aí nada para resolver esse assunto. Que aprendeu o cabelo, por exemplo? Faça qualquer coisa por isso, pá. Vou ver. Brilhantina, por exemplo. Eu sei lá, pá. Agora uns Realmente, capilares são bons. Eu gostava só de deixar aqui a minha opinião que estamos ainda a alguns meses das eleições autárquicas e o nosso camarada Luís Tarroso Gomes já é alvo dos mais vis ataques pessoais. Bom, eu acho que isto é uma saudação também a quem nos vê do Canadá. Exatamente. A todos aqueles que nos vêm do Canadá. Mas, meus senhores e minha senhora também, deixem-me que comece aqui nesta ordem de trabalhos que vai ser longa para esta noite. Já que não há agora dedicatória especial ao nosso vasto auditório, não é? Alguém tem de lembrar as pessoas. Se calhar resolvemos já isso. Acho que sim. Podemos. Sim, força. Para além das pessoas que nos veem a partir do Canadá, que o Luís Tarroso Gomes teve o cuidado de saudar, eu gostaria de marcar este tempo em que a Junta se reinventa e que transcende as suas fronteiras, geográficas e o seu âmbito e o seu alcance. Eu gostaria de saudar muito especialmente, e vou tentar ser breve, todos aqueles que nos veem desde Ferreiros, Mazagão, Aveleda, Tadim, Ruilho, Arentim, Couto de Cambeses, Genine, Muda, Famalicão, Lousado, Tropa,
São Romão, São Frutuoso, Travagem, que é onde o comboio abranda, Irmesinde, peço desculpa, Irmesinde, Águas Santas, Palmilheira, Rio Tinto, Contumil, Porto Campanhá e Porto São Bento. Gostava de enviar uma forte saudação a estas pessoas todas. Que é muita gente. Se o senhor Presidente me permite... eu gosto desta formalidade e acho Exato. que eu gostaria também de saudar todos os fregueses da União de Freguesias de Nogueira, Freião e Lamaçães. E queria também fazer uma saudação muito especial para o filho do meio do Sr. Manuel Barreto, que se encontra em convalescência no piso 2 do Hospital de Braga, após ter sido atingido por uma facada no bucho. Um abraço para ele e rápidas melhoras. Associo-me a este cumprimento. Exatamente, todos. É bom o teu bairro, é? Ora bem, já aqui muita gente também na nossa caixa de comentários a dar conta do sítio onde nos estão a acompanhar, e é também um apelo a eles e um agradecimento a eles naturalmente por estarem aqui presentes. Há aqui, e olhando aqui para o último, João Nogueira Dias, não te esqueças do pessoal da Cónega, naturalmente, que terias que... Um grande abraço para o pessoal da Cónega, que de resto amanhã, se estivéssemos num ano normal, amanhã teria um grande festão, porque a Páscoa da Cónega é sem dúvida a melhor Páscoa desta cidade. Melhor. E festeja-se à segunda-feira. E entretanto recebo aqui mensagens de pessoal que, para além do Canadá, que já aqui referimos, estão-nos a ver em direto da Roménia, por isso é uma junta internacional neste momento, é também um motivo de orgulho. Ora bem, vamos à ordem do dia, mas ainda antes, como a junta, como disseram há pouco e bem, se moveu para outras plataformas, também procurou alguma subsistência e temos por isso também alguns compromissos publicitários a cumprir. Cozinhas La Parte, um asterisco no meu cotidiano. E no meu também. É publicidade que vai entrando aqui. Dar conta também que a junta já está no YouTube, podem também acompanhar aqui a junta no YouTube, já lá tem alguns materiais em vídeo daquilo que vamos fazendo e por isso passem por lá, que naturalmente vamos atualizando com todos os nossos programas. Vamos lá então na ordem de trabalhos. Façam like que nós vamos fazer um giveaway do chapéu do Luís Tarroso Gomes. Marquem um amigo, é aquelas coisas que fazem, não é? Seguir, identificar alguém nos comentários e nós vamos sortear este boné do Luís. E o sininho, não se esqueçam do sininho. Sim, ativem. Sigam-nos, amiguinhos. Temos 10 subscritores neste momento, vamos ver quanto é que temos no fim do programa. Público, mostrem a vossa força. Mostrem a vossa. Sigam-nos no YouTube. Siga, vamos seguir, mas é para a ordem de trabalhos. Vamos lá. Vamos falar, naturalmente, estamos em ano de autárquicas e a atividade autárquica em Braga, naturalmente, que vai também acompanhando aquilo que se vai passando um pouco por todas as localidades e autarquias do país. Em Braga temos agora, finalmente, do lado socialista um candidato assumido e apresentado, já com outdoors na rua, pelo menos foi essa a primeira grande ação de campanha, colocar outdoors, ideias logo se vê, outdoors sim. E temos também outras movimentações, até do lado da própria coligação Juntos por Braga, que já se fez saber também, não pela coligação, mas por um elemento, Lídia Dias, que vai sair e por isso há aqui um lugar a ocupar na lista da coligação Juntos por Braga. Há também outros partidos que vão assumindo aqui a sua posição, afirmando que vão ter candidatos às autárquicas. Já lá vamos também. Pedro Gonçalves, sobre as autárquicas em Braga, o que é que tens então a dizer? Ora bem, eu, inspirado pela festa da vida que celebramos hoje, julgo que podemos resumir o que se passa na oposição com a seguinte parábola. Um homem tinha 2 filhos, um mais alto e um mais bonito. O mais bonito disse ao seu pai: "Pai, quero a minha parte da herança." Assim, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais bonito reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome por toda a região de Lisboa e ele começou a passar necessidades.
pobre, conseguiu emprego com um dos latifundiários daquela região que o mandou para o campo para cuidar da sua vara de porcos. Cheio de fome, o filho bonito desejava encher o estômago com vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui, a morrer à fome? Vou-me pôr a caminho e voltar para meu pai, decidiu o bonito. A seguir levantou-se e voltou para Braga. Estando ainda longe, o pai viu-o e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou-o e beijou. O filho disse-lhe: pai, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam-no. Coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. O novilho, atenção, não o bonito. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este, meu filho, estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais alto estava no campo. E quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos criados e perguntou-lhe o que estava a acontecer. Este respondeu: o teu irmão voltou e o teu pai matou o novilho gordo porque ele voltou são e salvo e em primeiro lugar na sondagem. O filho mais alto encheu-se de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, aliás, ele tem assim: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, o bonito, que esbanjou os teus bens com meretrizes, tu matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu grande filho, meu filho, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. Isto é notável. Obrigado, Pedro. Isto é obrigado. Eu não sei se podemos, depois desta oração de sapiência em torno das autárquicas... É uma parábola. É uma parábola, sim. Não sei se conseguem identificar aqui alguma ligação com a realidade. Eu acho que não há nenhuma, pelo menos visível, audível neste caso. Mas vamos continuar sobre este tema. Obrigado, Pedro, por lançares este tema de uma forma imaculada. João Nogueira Dias, sobre as autárquicas em Braga, o que é que te apraz dizer? Ora bem, em Braga, para já, o cartaz. Eu gostaria de deter-me algum tempo sobre o cartaz de Hugo Pires, o outdoor, como se costuma dizer. O outdoor, o slogan escolhido foi agora o futuro, que é mais ou menos o mesmo que dizer: epá, não me venham mais com essa história do mosquitismo, que eu estou farto que me tragam essa história, eu não tive nada a ver com isso, portanto agora é o futuro. Eu gostaria de fazer um apontamento hermenêutico sobre isso. Trago um livro, é dos meus, talvez o meu escritor favorito, Chupa Governo Sombra, nós também temos aqui livros. É Jorge Luís Borges e a História da Eternidade. É um livro extraordinário, é um ensaio sobre o tempo, sobre a eternidade e sobre a existência também. E diz Jorge Luís Borges, quando está a enunciar as obscuridades de que o tempo padece, diz o seguinte: uma destas obscuridades, não a mais árdua, mas também não a menos bela, é a que nos impede de precisar a direção do tempo, que flui do passado para o porvir, é crença comum, mas de modo nenhum é mais ilógica a sua contrária, e que foi fixada em verso espanhol por Miguel de Unamuno. Diz o verso assim: noturno rio das horas flui, da sua nascente que é o amanhã eterno. Portanto, esta corrente do pensamento diz que não é menos errado dizer que
como quem pensa que o tempo flui do passado para o futuro, também ele pode fluir do futuro para o passado. Ou seja, as coisas estão lá no futuro, dirigem-se até nós e passam a ser passado. E isto pode ser um pouco interpretado mais à letra e pensar que este regresso de Hugo Pires é algo que está no futuro e se aproxima de nós munícipes para nos transportar para o passado belo e idílico do mesquitismo que nós tivemos a sorte de poder provar durante 37 anos. E, portanto, penso que o primeiro apontamento que eu tenho é muito bem Hugo Pires ao trazer um cartaz que é rico ao ponto de permitir uma discussão hermenêutica e trazer até Jorge Luís Borges. E, portanto, fica a dúvida se Hugo Pires nos pretende levar para um futuro ou transportar-nos para um passado idílico. Agora, falando um pouco de coisas mais terrenas, o que é bastante aborrecido, quer dizer, depois desta parábola bíblica do Pedro, depois deste apontamento de Jorge Luís Borges, a gente agora acabava o programa e o pessoal dizia, realmente esta junta foi a melhor, foi 0 segundos de lixo, foi só categoria. Mas pronto, agora vamos entrar na junta habitual. Ora, vamos entrar na lama. Hugo Pires, que vai ouvir os militantes, ora, tendo em conta as correntes que não querem Hugo Pires no PSD, eu acho que ele consegue fazer isto numa manhã. Ouvir toda a gente que está para ouvir, eu penso que ele numa manhã, entre as 10 e o meio-dia, ele consegue rapidamente ouvir os militantes que estão interessados em ouvir o seu projeto. Ele quer que o seu programa eleitoral seja participado e inclusivo. O próprio Artur Feio irá participar na escolha do título do programa e fontes garantem que ele propôs o título, de resto, bem acolhido na campanha do Hugo Pires, que é o seguinte: Programa Eleitoral do Partido Socialista. E, portanto, eu penso que aqui se vê também não só o rasgo, rasgo, sim, a capacidade disruptiva e o rasgo de Artur Feio, mas também um homem magnânimo que, tendo sido apunhalado pelas costas, dá outra face. Reparem, é uma sucessão de coisas bíblicas. Dá outra face e diz: eu ajudo-te, irmão, e deu-te um bom nome para o teu programa eleitoral. A campanha vai começar a trabalhar o site e também as redes sociais. Pedro Sousa já enviou uma carta a oferecer o seu contributo, mas o Pires ainda não tomou uma decisão, sobretudo porque ainda não acabou de ler a carta, não é? Mas ele promete que assim, é uma longa missiva em que Pedro Sousa enuncia não só todos os méritos que pretende trazer, mas também todas as suas ideias, as ideias que pretende também plasmar no programa. Portanto, é uma extensa missiva. Começa por dizer. Por infinitivo, ele. Camarada Pires, dizer-te que és uma pessoa de grande dignidade, por quem nutre o maior afeto. Foi isso que eu li, também foi isso. E há também neste momento não só conversações dentro do PS, mas também com algumas editoras para mais tarde publicarem esta missiva, porque quais cartas de essa de Queiroz, penso que poderemos ter aqui também matéria de consumo literário. Por falar em carta, o PS Braga enviou uma carta à Direção Nacional do Partido a manifestar o seu desagrado por não ter sido ouvida neste processo de escolha. A Direção Nacional do PS vai responder a dizer que, como não sabia quais dos PS Bragas devia ouvir, foi avançando, pois vocês ainda decidem com quem fala, mas para já fomos adiantando serviço, porque isto, quando demos por ela, estamos em setembro. E, portanto, foi também por isso que houve esta falta de comunicação. O PS Braga repudia o facto de a Direção Nacional ter convidado várias personalidades para esta candidatura, entre elas até diz-se um membro do governo, sem ter ouvido a estrutura local. Ainda assim, deixem-me aqui sair em defesa de Artur Feio, ele seria uma excelente sexta escolha e, portanto, eu acho que quem está também aí a denegrir, ou como se diz agora, como eu vi no outro dia alguém conhecido aqui em Braga dizer, a enxovilhar Artur Feio, eu penso que Artur Feio seria uma ótima sexta escolha e, portanto, honra lhe seja feita. O Pires não terá gostado desta atitude um bocado queixinhas do PS Braga, porque de facto ficou um bocado agastado com isso, mas acima de tudo o que ele ficou mais chateado foi depois de anos tão bons passados no Parlamento, alguém o lembrou que existe um PS local. De facto isso ainda foi um bocado mais aziago para ele e de facto não tem sido um tempo pacífico, mas acima de tudo penso que agora é o tempo de unir o partido e penso que o que eu não daria para saber os contributos que vão ser dados ao programa eleitoral de Feio. Tenho também uma nota ainda, mas já não é sobre o PS, não sei se deixo para depois ou se fica já o remate.
Mas se calhar eu remato em 30 segundos. Saindo do PS Braga, Lídia Dias já anunciou que não vai ser candidata. Eu tenho apenas 2 coisas a dizer sobre isso. Lídia Dias enuncia razões de ordem pessoal e política. As razões políticas estão relacionadas com um afastamento em relação à conselhia do CDS. As razões pessoais estão relacionadas com o facto de não estar para aturar a conselhia do CDS. E além disso, devo dizer que tenho muita pena que não se recandidate, porque sinto que o nosso Galécia, no âmbito da candidatura à Capital Europeia da Cultura, perderá muita força se não tiver Lídia Dias como grande embaixadora. E, portanto, peço que reconsidere. Se não é pelo CDS, se não é pela causa pública, pelo menos pelo nosso Galécia, reconsidere lá a candidatura, por favor. Naturalmente. Célia. Pode estar em perigo o Galécia, não é? Pois pode. É óbvio, não é? Vamos lá, Célia. Só uma nota, só dizer que já tenho uma oferta de 100 euros pelo chapéu, portanto, junto. Olha, isso já não é um giveaway, é um leilão. Está a funcionar, está a funcionar. Está a funcionar, vamos continuar. Lamentavelmente chegou-te por mensagem privada quando devia seguir os trâmites do concurso, que era enviar um mail para a junta. Vá, Célia, vamos então às autárquicas. O que é que tens a dizer sobre estas movimentações? Ora bem, depois de ouvir o Pedro e o João Nogueira Dias, eu já tenho pouco para acrescentar, e além de que não tenho a piada deles e nem sei porque é que me continuam a convidar para vir aqui, porque eu só venho aqui fazer figuras. Bem, mas eu li quer. Pois, eu sei. Eu li na página... Fique claro, não é? Exato. Figuras, quê? O que é que disseste? Não, fique claro que é por isso que te convidaste. Ok. Pensei que tinha sido outra coisa. Bem, eu li na página daquela rádio Rumo à Liberdade, mas não para pensar, que essa marca já pertence ao Expresso, que Hugo Pires queria ouvir os militantes e os bracarenses, e o João Nogueira Dias há pouco falou exatamente disso, por isso é que eu trago aqui este fundo. E nem a propósito, reparei que o presidente Marcelo, não sei se vocês já repararam nisso, usa um daqueles aparelhinhos nos ouvidos, que presumo que seja para ouvir melhor. Nunca repararam? Eu já reparei. E a julgar pelas eleições que disputou, eu diria que o Marcelo tem bom ouvido. Por isso, digo que se o Hugo Pires quer ouvir os bracarenses, deve fazer mesmo por isso, com o aparelho ou sem o aparelho. Pois, porque, meus caros, por muito que brinquemos com isto... o candidato. O que é? Foi? Gostaram? Que belo ao nível, Steve? Obrigada. O candidato do PS, qualquer que fosse, teria e terá pela frente um trabalho difícil, que só faz sentido se ao menos tiver consciência do que é preciso fazer para melhorar a vida dos bracarenses. E se o Hugo Pires vem repetir as estratégias já gastas e batidas do Partido Socialista, ou com as lógicas dos lugares que ainda nem sequer se conquistaram, eu não lhe auguro um bom fim. Pois para esse tipo de objetivo já cá temos o candidato, não é? Por isso, a candidatura do PS terá de cumprir, na minha opinião, aquele desígnio que aparentemente lhes tem passado ao lado, e que é o de abrir o partido à sociedade civil, procurando proximidade, pois de outra forma não vejo que possa haver interesse e muito menos mobilização. Certo é que o Hugo Pires é de Braga e por isso apresenta-se a disputar eleições num sítio que certamente lhe diz muito. Também podia não ter assumido este desafio. O João Nogueira Dias ainda há pouco falou sobre a posição que a estrutura local tomou, pelos vistos a estrutura local não o queria, mas fê-lo. E se o fez tem de ser consequente, sob pena de ter vindo apenas perder tempo, o dele e o nosso. Admito, porém, e à partida que não vem perder tempo, falta saber ao que vem, porque ainda não o disse, para além do cartaz, e tampouco quem pretende levar na sua candidatura. Penso que qualquer um destes itens terá decisiva influência na campanha e no resultado que possa vir a acontecer. Acho por isso que a mensagem inicial do Hugo em querer ouvir os bracarenses é adequada ao momento, espero que o saiba ouvir, e que dê um contributo decisivo para que os partidos da coligação Juntos por Braga não se instalem tempo demais nos comandos dos destinos da autarquia. Eu tenho um voto de protesto a apresentar. Diz lá. Na sequência desta... E o baixo assinado? Fizeste o baixo assinado? Na sequência desta declaração séria, tenho um voto de protesto a apresentar. Ou seja, que a convidada seja condenada na pena máxima, que é a discursar na Praça do Município durante 2 temporadas. Eles não querem, é só homens lá, Luís.
Expulsão da junta. É só homens na Praça do Município. Exílio Não na querem Praça do mulheres. Município. Não querem mulheres. Luís, já É? agora, depois desse voto de protesto sobre as autárquicas, tens acompanhado do Canadá Tenho. estas movimentações bracarenses? Do Canadá, sim, eu tive, também li a notícia da RUM, que o Pires começa a corrida autárquica a tentar convencer os próprios militantes e que Artur Feio, nessa notícia, se recusou a prestar declarações. Mas eu, felizmente, tenho uma ligação direta para aquele salão amarelo mostarda, com uma pessoa que trabalha lá, e consegui saber mais algumas informações sobre o que é que se está a passar dentro do PS e, conto aqui em primeira mão, a situação já está pacificada. Celebraram na semana passada os acordos da cividade e a solução de paz para o PS vai passar basicamente por uma divisão, grosso modo, inspirada vejam lá, no Serviço de Finanças. O PS Braga atual fica com as freguesias do lado nascente, incluindo São Vítor, e passa a designar-se PS Braga 1. O PS Braga 2 fica com o resto do concelho, incluindo Massiminos. A divisão é mais ou menos chegou-se ao acordo, isto foi a parte mais difícil, não é? Mas chegou-se ao acordo. Foram muitos telefonemas. Sim, mas foi preciso estabelecer ali uma linha imaginária que passa mais ou menos a 220 metros a ocidente do eixo dos planos. E uma vez, e isto que gerou algum problema, porque uma vez que a sede do PS Braga 1 fica, a sede atual fica portanto, na área que vai pertencer ao PS Braga 1, estão já em negociações, o PS Braga 2, para a criação de uma segunda sede no outro lado da rodovia, junto ao Santos da Cunha. Será onde vai funcionar. É o cisma, então. Que exatamente, é o cisma entre o PS Braga e quer dizer, e ajuda, porque de facto toda a gente sabe se é, por exemplo, das finanças, se é do Braga 1 ou Braga 2, não é? Portanto, isto vai clarificar. Onde os militantes sabem onde é que se os militantes, exatamente, saber de que lado é que estão, não é? O senhor não é e se forem lá, podem dizer: olha, o senhor não é daqui, o senhor é de PS Braga 2. É PS Braga 2, da sua residência. Posso aceitar o requerimento, mas vou reencaminhá-lo para o Braga 2, não é? Isso vai em correio interno? Correio interno, vai. É o Pedro Sousa que trata do Há possibilidade deles se candidatarem em coligação nas eleições? Uma coligação feita pelo PS Braga 1 e PS Braga 2? Eu creio que não, que desta vez não vai ser possível. Não vai ser possível. Mas, entretanto, isso significou que já foi possível ao PS Braga 1, ao PS Braga 2, lançar a campanha das autárquicas. E viu-se, e eu estive a verificar, portanto, soube desta informação e fui logo ver, onde se pode ver se a campanha está de facto acesa, que é no Facebook. Estive a ver o que é a comparar os posts, e o post, portanto, no dia 1 de Abril, portanto, o Hugo Pires reagiu primeiro. No dia 1 de Abril, às 23h12, o Hugo Pires publicou Boa Páscoa na sua página de candidatura. Hugo Pires, Braga 21. Conseguiu 161 likes. A coligação, e foi muito prejudicada porque a coligação demorou um dia a responder a este post. Só no dia seguinte, pelas 20h15, é que a coligação conseguiu fazer um post que diz que seja uma sexta-feira abençoada para todos os bracarenses, depois com uma série de hashtags. Mas só conseguiu 20 likes a coligação com esse post. Portanto, perdeu claramente. Aqui vê-se que o timing é muito importante na campanha eleitoral, não é? O que demonstra até que ou se faz o post na altura certa, ou então o assunto morre, não é? A coligação ainda tentou reforçar com o segundo post no dia 3, mas claramente foi tarde demais, conseguiu de facto mais alguns likes, 80 ou 90 likes, mas ainda assim não conseguiu. Isto correu muito bem ao PS, este primeiro momento de campanha, e é preciso ver que o PS já tinha, portanto estão bastante mais à frente, o PS Braga 2 já tinha uma segunda estratégia, que era, já tinha os outdoors preparados, que era precisamente agora a Páscoa, que eram os outdoors que iam lançar que iam fazer depois o São João. Se tivesse corrido mal, exatamente, se tivesse corrido mal o post. Foi o que eu consegui saber nestas ligação direta.
E muito. Obrigado Luís. José Ferraz, boa noite, bem-vindo também novamente. Olá, boa noite. Sobre as autárquicas, também acompanhaste certamente aqui estas movimentações, vamos lá isso. Acompanhei. Muito rapidamente, só 2 notas. Em relação à questão do PS Braga, destaco as declarações de Artur Feio, que terá dito que de todo este nebuloso processo, facilmente se conclui que desde o início prevaleceu a vontade de avocar a designação do candidato à Câmara Municipal de Braga. Portanto, Artur Feio, PS Braga 1, zona de PS Braga 1, considera que o processo foi nebuloso e diz, quem sabe, que foi de facto um processo nebuloso, no fim do qual surgiu, por entre a neblina, D. Pires II, o indesejado, desaparecido de Braga desde a famosa batalha de despejo a Mavi. Eu faço aqui um apelo a que isto sirva de mote para o PS Braga se unir, estas duas fações do PS Braga se unirem, e para lançarem um movimento que se pode chamar, sugiro eu, pirianismo, que aproveita esta saída da bruma do candidato para outras iniciativas de campanha, mesmo merchandising, e a Junta, julgo eu, que poderá até eventualmente contribuir com alguma coisa relacionada com isto no futuro. Naturalmente. Pronto, em relação à saída de Liga Dias, espero ter saudades de Bragas Barrocas e dos desfiles etnográficos, espero ter saudades na medida em que espero que quem a substitua não volte a fazer, não os volte a fazer esse tipo de desfiles. Portanto, aqueles, não sei se aqueles domingos da TVI se são do pelouro de Lídia Dias. Lídia Dias é mais de educação. Não, esse é do pelouro de Lagares. Pronto, exatamente. Não sei se era da responsabilidade, mas se for, agradeço de facto tudo o que nos proporcionou nos últimos anos e pode ir descansada que estamos servidos para o resto da vida. Era isto. Muito bem. Obrigado, Zé Ferraz. Pedro Gonçalves, ouvimos aqui o Luís há pouco falar desta divisão de PS Braga 1, PS Braga 2. Eu não sei se também queres acrescentar aqui alguma nota sobre esta segunda vertente que aparece aqui, que o Luís daqui destacou. Eu posso dizer qualquer coisa relativamente a esta. Eu não concordo nada com esta história que aí com o candidato não, o senhor, o tal que tem ali um boné para tapar o cabelo feio. Eu não concordo nada com isso. E eu acho que se devia aqui adotar uma forma de resolver os problemas que está bastante atual. E o que é que eu tenho a dizer sobre isto? O senhor Pires, o senhor Artur Pires, é um maroto. E é um maroto porquê? Porque o PS anda a fazer sondagens, veja-se bem, desde o verão ao senhor Feio. E veja-se bem, se está a sondar o senhor Feio desde o verão, está a sondar até agora. Um pouco à semelhança do que o senhor Magina anda a fazer ao Martício. Okay? Eu acho que o senhor Feio devia amanhã lançar uma queixa contra o senhor Pires por causa disto. Ao mesmo tempo, eu também acho que o senhor Feio é um queixinhas. Um queixinhas. Parece uma menina a chorar. Foi ao Conselho Regional do partido como uma menina a chorar a dizer que o senhor Pires não o deixava desempenhar as suas funções. Isto sim é verdade, ó cabelinho. Mas agora, descomprimindo um pouco, calma, descomprimindo um pouco, eu tenho aqui uma proposta para os senhores Artur Pires e Hugo Feio resolverem isto. É uma proposta para resolverem isto como homens. Bom, a proposta é o senhor Feio e o senhor Pires fazerem uma luta de MMA às 6h15 no portão da escola ali em frente ao Peninsular. É simples. O senhor Pires ganhar ao senhor Feio, o senhor Feio desaparece e deixa o senhor Pires ser candidato à Câmara. Atenção, se o senhor Feio ganhar, o senhor Feio desaparece e deixa o senhor Pires ser candidato à Câmara. Para mim é fácil. Ou então podiam estar como irmãos e fazer uma coisa realmente inovadora. Já pensaram todos o que seria termos uma liderança bicéfala pelo preço de apenas um? Teríamos 2 CEOs a comandar a cidade, quiçá merecedores do prémio de melhores
segundo os maiores do mundo, mediante pagamento, obviamente, de uma pequena... Um FII. Pensem nisso, não precisam de agradecer, não precisam, Obrigado. Não, obrigado, Pedro. Não posso dizer outra coisa senão obrigado por deixares esta questão no ar, esta ideia no ar também, para que se possa debater e questioná-la. Bem, tantos ensinamentos, também já passamos aqui muito tempo de programa sobre este tema e apelava também à vossa capacidade de síntese nos restantes temas, que ainda são muitos. Ora bem, há aqui um estatuto... Só uma nota, 24 subscritores, 100 euros. É o estado dos bom, nota-se aqui, mas quer dizer, 24, eu acho... Subscritores. Não, 24 subscritores no YouTube, 100 euros pelo chapéu. É o estado dos nossos apelos. Vamos fazendo o ponto da situação. Só antes de passarmos para o próximo, só antes de passarmos para o próximo tema, um pequeno momento de publicidade. Junta de Boys, em 97 sítios diferentes, nomeadamente no Spotify, nomeadamente no Facebook, nomeadamente no Instagram e agora também nomeadamente no YouTube. Só não dá na RUM. Cozinha. E cá está, mais um... Muito bom. Eu acho que não é bonito brincar assim com a concorrência. Temos que troçar. Isto é troça. Bem, seguimos. Estatuto da Oposição foi um tema que foi abordado durante esta última semana. É o Estatuto de Direito da Oposição, melhor dizendo, que o PS, o Partido Socialista e também a CDU se queixaram que o mesmo Estatuto apenas existe no papel, uma vez que alegam aqui que a localização dos gabinetes, por exemplo, é uma das falhas apontadas a este Estatuto. Ora bem, sobre esta matéria, João Nogueira Dias, vamos lá então a este tema. Apelo e relembro uma vez mais a todos esta capacidade de síntese que poderemos ou deveremos ter até ao final do programa. Vamos lá, João, força. Vamos a isso, está a contar o tempo. 1, 2. Digam 30 coisas começadas por S. Ora bem, Artur Feio considera que a oposição está guetizada no Generation, sem assessoria. Está guetizada no Generation, sem assessoria. Lamenta o facto de haver atrasos na entrega de documentos que podem chegar aos 3 meses. A confirmar-se que estes atrasos se verificam, eu só vejo uma explicação. É garantir que o vereador, quando recebe o documento, já teve tempo para fazer o estudo prévio. Há até quem no Executivo defenda que os atrasos deviam ser de 2 anos para dar tempo de fazer uma pós-graduação. E eu acho que isto só mostra que as pessoas têm interesse em que os vereadores se qualifiquem para estudar as matérias e para apreciá-las como deve ser. Bárbara de Barros, vereadora da CDU, lamenta o facto de não ter sido cumprida a promessa de disponibilizar aos vereadores gabinetes no edifício da Câmara. Ora, há quem defenda que os vereadores devem de facto sair do Generation, mas para serem finalmente instalados na Arcada, onde podem ter um contacto mais próximo com os munícipes e também ler as primeiras páginas dos jornais. Todas as condições, dizem, serão dadas, nomeadamente cascóis e mantas, que aquilo no inverno ainda faz ali uma corrente de ar um pouco desagradável, e o vereador, como as outras pessoas, também tem frio. Depois... O vereador é um bicho com frio, realmente. Sim, o vereador é uma pessoa que sente frio, não é? Depois, a vereadora da CDU... é sem pelouro, não é? Mais frio. Sem pelouro. Tem um pelouro quentinho. Vestir um pelouro. E em Braga ainda por cima... um pelourozinho pelas costas. Um pelourinho. É só um pelinho, é só um pelinho. Não, e eles estão habituados a estar parados também em Braga, por isso o frio ainda é maior. Se eles tivessem alguma atividade, aquilo aquecia. Sim, mas é complicado, é complicado. Bárbara de Barros, da CDU também, ainda a Bárbara de Barros, da CDU, lamenta o facto dos vereadores não serem convidados para todos os eventos de iniciativa municipal. Eu posso garantir, tenho fontes seguras, que isso já está a ser tratado. Daniel, peço que coloques também o nosso bloco publicitário sobre esse tema. Colocamos, sim senhor. Se me deres aqui um ligeiro segundo, eu coloco, sim senhor. Se queres prazer e alegria, venha Malafaia. Portanto, os vereadores vão ter convites VIP Premium para todas as iniciativas municipais, inclusivamente as 16 idas anuais que existiam à Malafaia, que serão retomadas assim que a nossa vida voltar. Eu penso que seria importante termos vereadores no edifício da Câmara Municipal. Já nem vou por questões aborrecidas como, sei lá, a dignidade dos cargos públicos e as condições de trabalho.
Eu acho que se os vereadores pudessem estar mais próximos dos serviços municipais e a confirmarem-se mais uma vez estas acusações de que há atrasos e que há uma certa discriminação, seria uma forma de acabar com esta discriminação, ainda por cima feita à distância, e trocá-la por uma discriminação de proximidade, porque no fundo o poder local é proximidade. Ainda assim, uma mensagem final positiva, que é de esperança, que é, de facto, isto também há várias formas de olhar para a situação. Quer dizer, estar ali na Câmara, tudo bem, estou mais perto dos serviços e tal, da documentação, ok, eu percebo isso, mas também tenho o seu lado negativo, quer dizer, estão ali muitas vezes a aturar o pessoal, a debater o PDM, depois vai lá o Tarroso a dizer, eu quero processo de decisões, quero a área, e ele depois vai lá com os esquemas e ele diz, porque a área ali não era como estava desenhada, aqui este espaço de terreno não é como vem no PDM, quer dizer, já é antigo, já vem desde 1800 e tal, e também é aborrecido. E eles ali no Generation sempre vão tendo, quer dizer, um chill-outzinho, um pé de chinelo, vão tendo umas exposições, estão ali a ouvir um sonzinho agradável e, portanto, também há vantagens, obviamente, em estar no Generation. E, portanto, quero terminar com isto, uma mensagem positiva de esperança para os nossos vereadores. Obrigado, João. Célia, sobre este estatuto da oposição, ou pelo menos estatuto de direito de oposição, é assim que se chama. Eu queria pôr aqui uma coisa, mas como não consegui, que era aquilo que eu suspeito que tenha sido a reação de Ricardo Rio a esta temática do estatuto, ou das queixas sobre o estatuto de direito de oposição. Reação agora ou reação há 10 anos? Agora, okay. Que é de uma grande gargalhada, não é? Enfim, olha, agora bem estes agora com estas coisas, enfim. Eu relativamente a isso, sei as queixas que foram feitas, o João até já as referiu, memorizei o termo guetizou os opositores no Generation, também memorizei que Ricardo Rio não comentou, enfim, eu olhando para a perspectiva da maioria, admito que o Generation pareça um excelente sítio para a oposição. Primeiro porque estão ali sobre o olhar atento dos jovens all-right, e depois porque ali também ninguém os vê, para além dos jovens all-right, não é? Por isso, isto leva-me àquela conclusão de que a maioria tem um conceito sobre a efetiva aplicação do Estatuto segregacionista. Há os que ganham e há os que perdem, e isso tem influência na forma como se trata uns e outros. Ricardo Rio vai fazer este último passeio, pretende fazê-lo sem grandes infortúnios, por isso não há de querer pensar muito neste assunto. A história também está sempre do seu lado, nesta temática, pois nos tempos do Mesquita nem no Generation havia gabinetes para os eleitos sem pelouro. Pronto, nem Generation havia, Célia. Nem Generation havia para inventar lá as partes. Exato. Havia sim. Peço desculpa interromper, havia. Era a GNR. Sim, que é a Exatamente. No tempo era o quartel, era onde estava bem a oposição, era no quartel da GNR. Era pós outros políticos. E no tempo do Mesquita, um vereador pedia um documento e vinha uma caleche ali a cavalgar durante 2 dias por estradas de terra para entregar a documentação nos fólios gigantescos. Eram outros tempos. Umas trombetas à frente. Por isso, naturalmente que este executivo acha que já faz muito, mas a meu ver, naturalmente não faz. Eu até me custa sempre a perceber porque é que isto da legitimidade democrática que lhes é tão caro, parece que serve exatamente para afastar das autarquias os eleitos, que têm o direito ou até mesmo o dever de estar dentro de portas e de ter acesso ao que lá se passa. Eu já nem peço que Ricardo Rio seja magnânimo, peço que seja democrata e que respeite os direitos dos cidadãos que não votaram na maioria que ele lidera, porque mesmo em minoria todos têm o direito de fazer parte do sistema democrático e participar nas autarquias. Acho por isso que foi uma queixa importante, apesar da piada de alguns dos termos utilizados, é um tema que merece alguma reflexão, porque de facto os que ganham as eleições ficam aquartelados, e agora até foi a propósito do quartel da GNR, ficam aquartelados nos edifícios onde efetivamente funciona a Câmara, que está sempre muito ciosa das suas vitórias eleitorais e muito certa de que os eleitos da oposição devem estar longe. Isto refiro-me a qualquer partido. O Ricardo Rio, a meu ver, e toda esta maioria, petrificou o estatuto,
transformou numa estátua cinzenta e sem qualquer préstimo. Mas eu não queria deixar de lançar aqui um repto ao nosso mayor, que está até na corrida para um prémio, de que se quiser brilhar e mostrar aqui um sentido democrático evoluído, pode atribuir ou deve atribuir aos eleitos locais as mesmas condições que atribui aos eleitos pela sua confederação de partidos. Talvez aí Braga fosse mesmo cosmopolita. Ficou repto lançado. Ficou repto, Célia. Reptos, metáforas. Vamos ganhar o prémio de European Best Variation, que é a cidade para receber variadores. Zé Ferraz, vamos lá. Bom, isso. Muito rapidamente, gostei particularmente das declarações de Artur Feio, que disse, como já foi aqui referido, nós vivemos guetizados no Generation, em condições que são parcas e manifestamente escassas. Notem que podiam ser condições deficitárias e manifestamente insuficientes, mas não, são parcas e manifestamente escassas. Justamente para retratar esta guetização, tivemos acesso aqui na Junta à informação de que está em rodagem, nós temos muitos exclusivos nessa área da sétima arte, felizmente, está em rodagem já um filme que justamente é baseado em factos reais, portanto, mas é uma ficção baseada em factos reais, que retrata a vida da Anabela, uma vereadora do PS em Braga, que vive no gueto do Conde Agrolongo. E o filme vai se chamar É a Vida Bela. Anabela, tal como os restantes vereadores socialistas, tem de usar uma faixa na manga com um desenho de uma rosa para ser identificada como vereadora do PS perante os demais frequentadores do gueto do Generation. Como no Gueto Generation não está atribuída verba para a assessoria aos vereadores da oposição, Bela não tem outra alternativa senão esconder os seus jotinhas para eles não serem vistos pelos membros do Executivo e pelos tais All Right Boys. Porque os jotinhas, por outro lado, para os jotinhas não perceberem, a Bela diz-lhes que é um jogo que, se conseguirem chegar ao fim do mandato sem serem vistos, ganham um prémio, um lugar à escolha, ou como assessor, ou então numa empresa municipal. Portanto, este filme já está em rodagem e promete ser um sucesso, a julgar pela história. Sim. Dito isto, e agora mais a sério, é uma vergonha que alguém que andou anos a fio a reclamar melhores condições de trabalho enquanto vereador da oposição, estou a falar naturalmente do Presidente da Câmara, é uma vergonha que alguém que andou anos a fio enquanto era vereador da oposição a criticar Mesquita Machado por não ter condições de trabalho, não compreenda agora os apelos que são feitos pela oposição. E tinha a Braga TV. Exato. Fazer as conferências de imprensa. Exato. Agora, a forma como se protesta, e daí a minha escolha por falar deste termo da guetização, a forma como se protesta muitas vezes pode matar o conteúdo, e era importante que se percebesse isto, porque eu vi declarações de dois partidos e vi diferenças na comunicação, sendo que uma delas acaba por matar a razão do protesto. E é isto. Obrigado, Zé Ferraz. Não sei, Luís, se queres acrescentar alguma coisa, acrescentaste ao longo. Quero, mas assim rapidamente, como os meus colegas, também quero assim uma coisa rápida. Não, eu também li as declarações do candidato Braga 1, Artur Feio, e gostei. Braga 1. Ele queixa-se que demoram 3 meses a chegar os documentos, não é? Mas isso tem a ver com o facto de estar no Generation. E o que eu pergunto é, mas se estivesse na Câmara ele achava que era mais rápido a chegarem os documentos? Quer dizer, convém ter alguma experiência de como é que funciona aquilo, não é? E depois li também atentamente o relatório, não sei se alguém leu o relatório que foi a votação, a reunião de Câmara, que é uma bela redação sobre um tema muito importante, que é o exercício do direito da oposição em abstrato. E tem cerca de 6 páginas em 8 a explicar o que é o direito de oposição em abstrato. Portanto, é muito bonito e é muito elucidativo do que é o direito da oposição. Depois, no fim, tem umas notinhas de como é em Braga e termina
como é natural neste tipo de trabalhos, com autoavaliação, que diz, em face do exposto, foram asseguradas pela Câmara Municipal de Braga as condições adequadas ao cumprimento do Estatuto do Direito da Oposição durante o ano de 2020, considerando como relevante o papel desempenhado pelo Executivo Municipal como garante dos direitos dos eleitos locais da oposição. Só que é plágio. Este relatório já tinha aparecido mais ou menos em anos anteriores, portanto, está a circular ali entre os alunos, anda a circular este texto. Bem, obrigado, Luís. Também obrigado por teres aí essa memória de ir buscar os textos, pelo menos antes de 2011, certamente. Bem, não. Pedro, diz isto. Estou a dizer 2013 para a frente. Não, mas também pode ser o contrário. Antes não havia. Foi. Antes nem gabinete. Nem havia. Foi. A oposição. Bem, Pedro Gonçalves, eu vejo-te aí um bocadinho revoltado com aquilo que estás a ouvir. Então, o que é que se passa? Sr. Presidente, o doutor Barroso tem, lá vem ele outra vez. Hábito, tem este hábito. Este homem não larga. Este homem não... mal dizer. Depois eu, relativamente a este assunto, sinto um imperativo. Não posso ficar calado perante o ditatorial justiciacionalismo populista de todos os que tentaram nos últimos anos guetizar a oposição na lama dos vendilhões do tempo. E também outro imperativo. Sinto a necessidade de louvar o brio, o profissionalismo e a isenção de todos aqueles que fazem do Executivo autárquico uma referência. Saúdo o Sr. Presidente, primado da liberdade com que sempre conduziu a Câmara. Quero louvar o trabalho sério, isento e atento de todos os pelouros, sabiamente liderados pelos diversos variadores. Por mim, exijo apenas que continuem a concretizar no cotidiano o exercício de cidadania que têm vindo a professar, porque a Câmara é e será sempre a Casa da Liberdade. O Pedro é que tem que ir para a Praça do Município. Ainda vocês eu também acho que sim. Eu só não te respondo porque eu percebi que isso te saiu do coração. Saiu mesmo assim. É só por isso. Enfio o barrete na cabeça. Estavas aí nervoso e saiu-te assim. Foi. É só por isso. Bem, obrigado Pedro. Percebi que havia aí um grito de revolta que estava preso e por isso também a palavra que te foi dada no fim desta intervenção acerca deste tema do Estatuto da Oposição. Vamos passar para o próximo tema. Já se tocou neste tema ao de leve neste programa, relativamente, e estou a falar naturalmente ao prémio que Braga recebeu de melhor destino europeu. Ora bem, nós percebemos nas últimas semanas que, pelas palavras do Sr. Ilidérico Viegas, ele que era o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, a AETA, em declarações ao jornal I, ele acabou por dizer que estes prémios não servem para nada, são uma fantochada e que estão comprados. Estas declarações... é algo que ele próprio se quis retratar, não teve tempo e por isso demitiu-se depois, não é? Porque as pessoas que estavam à volta dele não concordaram e por isso ele demite-se do cargo depois destas declarações, mas deixou-os no ar novamente a dizer que estes prémios são comprados, que há sempre aqui FIIs associados, e eu sobre esta matéria vejo uma vez mais o Pedro Gonçalves com uma cara de poucos amigos e a negar gestualmente estas afirmações. Pedro, então, o que é que se passa também? Relativamente a este assunto, eu acho que o Sr. Adérito não tem razão nenhuma para se queixar. É lidério. Porque eu disse ao Sr. Adérito, Sr. Adérito, se algum problema houver com os prémios do turismo, o meu amigo está credenciado, está mandatado para recorrer a qualquer luxemburguês para os vender. É verdade ou é mentira? É mentira. Atenção a esta. Conforme solicitado, e ele já tirou o chapéu, muito bem, conforme solicitado pelo Dr. Luís Barroso Gomes. Outra vez. E aproveitando o facto de o ter aqui
Temos ainda disponíveis para oferta os seguintes galardões. Ao Dr. Luís, melhor estrutura capilar na categoria de advogado com cabelo a palhaço Krusty. Temos também ainda disponível o Best World Pine Tree Savior. Eu gosto deste. Best World Pine Tree Savior, atribuído pela Liga dos Amigos dos Pinheiros de Guadalupe. Temos também ainda o prémio de melhor candidato à Câmara, mas que pelos vistos não será. E temos ainda um para todos, que é o melhor podcast que deixou de ser emitido, mas que não foi censurado. Sublinho que estes prémios são oferta mediante o pagamento de uma módica quantia. Obrigado, Pedro. Boa, percebi aqui. Olha, o pagamento, Pedro, eu estou interessado, o pagamento é a ti ou é à associação? Quando passar a cruz, é que agora só para o ano, é um envelope que deixas a São Pedro. Ok. Então não é a associação, então? Não. Deixa lá isso, deixa lá isso. Ah, pronto. Certo? Bem, ao jovem. Certo. Vamos lá aqui a este tema, naturalmente, que eu acabei aqui por lançar. O senhor Ilidérico Viegas demitiu-se mesmo, depois desta entrevista ao jornal I, por dizer que estes prémios que eram comprados e que havia naturalmente aqui verbas associadas para se conquistar estes prémios. José Ferraz, não sei se Braga tem alguma coisa a ver com isto ou não, mas pelo menos gostava de ouvir a tua opinião sobre este tema. Não sei, é capaz de não ter nada a ver com isto, Braga. Assim de repente não me parece que tenha nada a ver. Eu fiquei estupefacto, aliás, com as declarações do senhor Ilidérico. Primeiro, aliás, fiquei estupefacto com o nome Ilidérico. E depois fiquei estupefacto também com as declarações. Porque não fazia a mínima ideia de que isto funcionava assim, estas coisas dos prémios. Nem eu, nem ninguém que costuma ouvir a junta, provavelmente não deve fazer ideia de que isto funciona assim. Não és jovem? Não és um legend? Não sou. Eu queria fazer uma meia-culpa em relação a esta questão, queria fazer uma meia-culpa. Eu acredito que possa ter cometido um erro quando se falou numa questão de ter sido pago um FII, como o Presidente da Câmara de Braga disse, para entrar nesta corrida a melhor destino europeu, e disse o Presidente da Câmara que esse FII não chegava a 30 mil euros, e eu, acreditando nestas declarações públicas dele, disse e trouxe essa questão aqui para a Junta. Parece-me que, afinal, cometi um erro, porque, na realidade, os ajustes diretos que podem estar relacionados com este assunto são contratos feitos não com a Associação European Best Destination, que é uma associação sem fins lucrativos, mas são contratos feitos com o presidente dessa associação, que só no ano 2011 já vão em 87 mil euros e que, desde 2019, já ultrapassam os 100 mil euros. Portanto, apesar de ter avançado informação que não era correta, filo com a melhor das fontes, não é? Que é o Presidente da Câmara. Portanto, fiquei na dúvida se alguém na Câmara Municipal de Braga andará a enganar o Presidente da Câmara, que andam-lhe a tentar pregar rasteiras ao darem informações erradas. E, por outro lado, também tenho alguma curiosidade em saber onde é que param os serviços prestados pelo Sr. Lejane, que é o presidente da Associação da European Best Destination, o que é que ele tem feito e onde é que se concretizaram esses serviços que são prestados desde 2019. Pronto, era isto. Acho que está também o Sr. Ilidérico, no fundo, estava a tentar arrastar a Câmara de Braga para um enxovilhamento, não é? Na lama da promiscuidade. E, no fundo, a tentar guetizar os prémios European Best Destination na lama dos vendilhões do templo, mas, felizmente, acho que Braga vai provar que não tem nada a ver com estas questões e que o prémio que ganhamos foi, de facto, um prémio merecido. Merecido e justo. Célia, vejo que voltas aí a mudar o teu fundo, aliás, pintaste neste momento certamente a parede da tua casa, por algum motivo? Tens alguma coisa a dizer sobre este prémio? Este prémio... Esta declaração do Sr. Ilidérico e a sua admissão.
As declarações do Sr. Elidério vieram aqui como uma luva para... Lidérico. Faça-se jus ao nome do senhor, Lidérico. Não é Dérito nem Lidério, é Lidérito, muito bem. Lidérico, sim, senhor. Rima com histérico. Exato. E o senhor lá se demitiu, lá foi à vida dele depois destas declarações. Não precisava de as fazer, pelo menos para mim, para se concluir que estes prémios do tipo Best Destination são meros anúncios publicitários, e daí esta imagem que eu tenho atrás de mim. E como em qualquer publicidade, há um objetivo e há um público-alvo. O público-alvo é, sem dúvida, a população bracarense, ou seja, isto é para dentro, não é para fora de portas, isto é mesmo para aqui. E o objetivo é levar este público, nós, a acreditarmos que o Meier é o melhor do mundo e quiçá da Europa. Portanto, o objetivo desta publicidade é puramente eleitoralista, já que não há de ser uma coincidência que o investimento tenha dado frutos precisamente em ano de eleições. Quer dizer, há coisas que só acredita quem quer. Por isso esta maioria, infelizmente, colocou a comunicação institucional da Câmara de Braga ao serviço das suas próprias estratégias eleitorais, e isto não foi caso único. Diga-se. Só isto. Obrigado, Célia. Luís Torroso Gomes, sobre este prémio, tens alguma coisa a dizer? A defesa da honra do Presidente da Câmara, cá estou eu. Isto porquê? Porque... Uau! Não, porque FI é uma palavra polissémica, tem muitos significados. Por exemplo, pode significar cota, ou cota de alguma coisa. Pode significar propina, que tem vários significados também, por exemplo, no Brasil. Pode significar gratificar. Portanto, FI tem muitos significados e, portanto, quando disse um FI de 30 mil, o Ferraz falou erradamente. E honorários, também pode significar honorários. Pode também significar, mas isso é o termo que o Ferraz entendeu que tinha a ver com isso. Não, pode dizer muito mais coisas. Certo. E é importante fazer-se esse debate sobre o que é que foi dito com o 30 mil. Exatamente. Se compreende ou não, até pode haver conferências e colóquios, não é? O FI, os vários pode ser recompensar também, eu estou aqui a ver. Sim. Pode significar feudo. Exato. Vais listar do senhor Lejano. Estás aí no primeiro ano? Não sei. O feudo do senhor Lejano. Está no Google Translator. Também pode ser. Obrigado, Luís. João Nogueira Dias, não sei se queres acrescentar alguma coisa rapidamente. Uma nota telegráfica. Vós estáis para aí a falar, cheios de patuá, mas isto mesmo para comprar é preciso saber o que comprar. Por exemplo, peço desculpa a todas as pessoas, vou falar de um tema que é caro ao Luís Torroso Gomes. No futebol, às vezes, contrata-se um ponta de lança que marca 20 golos por época e vai saber, e ele é um bocado rebo. E é que foi caro. Portanto, é preciso saber comprar, mas há indivíduos que Olha, eu sei, João. Sim. O futebol já foi muito mais técnico, não é? Isso é certo. Isso é um facto. Mesmo indivíduos que dizem... Eu sabia que ia-me fazer falta esta frase. Sim. Finalmente foi usado ao fim de 66 programas. Mesmo indivíduos que se arrogam de serem grandes... Não foi 66 programas, é desde o Mundial de 66. 66, sim. E pronto, isto é preciso saber o que comprar. Mesmo indivíduos que sabem muito de melão, chegam lá e dizem este melão tem um cheirinho, tem um toque e fazem requisições e chegam a casa e aquilo é cabaça. E portanto, eu devo dizer que se os prémios são comprados, não interessa. Se são bem comprados é porque quem os comprou fez uma análise correta do mercado e disse isto interessa. E comprou o prémio certo. Estás aí sempre aí a dizer mal, este programa qualquer dia deixe de vir. Deixa-me só acrescentar uma coisa. É que, e depois a doutora Célia estava aqui a tentar diminuir o executivo. É verdade. Dizendo que isto era um prémio comprado para consumo interno. Mas eu acho que isso é muito mais meritório, porque é muito mais difícil convencer um bracarense que o Braga é o melhor destino europeu do que qualquer outra pessoa que não conheça Braga. Da Finlândia, exatamente. Uma pessoa que não conheça Braga ainda pode acreditar. Olha, agora, convencer cá ainda acho que foi barato, foi dado foi barato. por esse preço. E mais, caros bracarenses, se um dia alguém vier aqui, um turista,
todo fanfarrão e vos disser, vocês têm os prémios, mas é tudo comprado. Respondam como o José Cid respondeu naquela célebre entrevista à Rui Unas, disse, o cabelo é meu porque fui eu que o paguei. Digam mesmo, o prémio do melhor destino é nosso porque fomos nós que o pagamos. Bem, muito bem. Muito bem, João. Não sei, Pedro Gonçalves, se queres só rematar este tema, ou está tudo ok? E falas deste segmento, nós se calhar podíamos voltar na rádio, não? Desculpa. Depois como isto correu, este tema, agora esta parte final, sim. Até podia dar, exatamente. Até dá, bacana. Bem, posso passar para o próximo tema, se me dão licença. Devolvo o som do senhor, mas é. Olha o Bamboca. Bem, vamos então. Vias cicláveis é um tema que eu gostaria de trazer aqui a esta discussão. São as chamadas vias pop-up. É uma terminologia um bocadinho mais moderna que se quer implementar aqui em Braga. São as ciclovias pop-up, aliás, que já ouvimos a Associação de Braga Ciclável. Exatamente, não é pop-up, é pop-up. A Associação Braga Ciclável já disse aqui que estas ciclovias não irão resultar em nada, porque as pessoas vão ter algum receio, algum medo de as utilizarem. Eu não sei sobre este tema, Luís Tarroso Gomes, que és um ávido frequentador de ciclovias, se tens aqui alguma coisa a dizer enquanto utilizador diário destas ciclovias. Isto é um bocado redutor, dizer que és um consumidor, utilizador diário de ciclovias. Poderia querer estar aqui a falar dos 7 km que já existem, ou 6, ou destes 0,3 km que foram feitos desde 2013 até aqui, mas numa escala mais alargada, o que é que tens a dizer sobre esta matéria? Não, isto é sempre à grande, não é? Mas agora é mais 0,3. Eu já não tenho idade para isto. Quer dizer, pois queixam-se que não sobra. Já agora mais 0,3, quer dizer, fogo. Mas é engraçado isto, porque a Câmara andou estes 8 anos a fazer estudos sobre mobilidade, chegou a contratar e pagou, como é evidente, com os nossos impostos, um estudo para redesenhar toda a rodovia, a pensar na integração dos modos suaves e claramente das bicicletas, fez estudos do BRT, fez novos estudos de mobilidade e arquivou os estudos anteriores, e ao fim de 8 anos de estudos, o que é que propõe? Pintar umas linhas no chão para fazer umas mini vias cicláveis. Portanto, o que a Câmara propõe é aquilo que em planeamento urbano chamamos urbanismo tático, ou seja, que é propor medidas de baixo custo e de pequena escala, intervenções urbanas pontuais, portanto, neste caso, desenhar linhas no chão para fazer as ciclovias, pensa-se ali para 31 de janeiro. Em alguns casos até do urbanismo tático, estas propostas são até feitas diretamente pelos cidadãos, às vezes até contra as próprias câmaras, portanto não deixa de ser curioso a Câmara adotar isto, mas é verdade que é urbanismo tático. E, como não podia deixar de ser em Braga, é uma inovação mundial, porque a Câmara utiliza o conceito de urbanismo tático num sentido novo, que é o sentido do urbanismo tático eleitoral, que é pintar com tinta uma série de... fingir que há ciclovias a tempo das eleições para mostrar à malta que, afinal, isto é uma cidade a pensar nos utilizadores de bicicletas e nos demais meios de transporte suaves, não é? Portanto, obrigado, conceito Luís. Inovador, tático eleitoral. Se gastam muito, vem para aqui dizer que gastam muito. Se gastam pouco, vem para aqui dizer que gastam pouco. Eu vou deixar de ver. Ponha-se a andar, Tens razão. Os estudos custaram mais que a intervenção. Tens razão. Ninguém está para estou a ser injusto. É aquilo que na caixa de comentários se chama de ciclovias 3.0 que aqui estamos a falar, Luís Tarroso Gomes. José Ferraz, desculpa? 0.3 em Braga. Isso é a extensão. Não, é 3.0 que é a ciclovia. José Ferraz. O vereador da área responsável teve o cuidado de salientar que isto é um teste, portanto, vamos com calma, não é?
Isto é um teste, são 185 mil euros para fazer um teste, de facto parece um bocado excessivo. De qualquer maneira, eu quando tinha testes também fazia marcações, mas era na carteira, com uma letra muito pequenina. Antes dos testes fazia essas marcações. Para pôr no meio das pernas. Porque eu julgo que, na verdade, o que terá acontecido é que o Presidente da Câmara ficou amuado por causa dos meninos fazerem pouco dele aqui na Junta e etc. E, portanto, decidiu mais ou menos tentar fazer, como o Luís estava a dizer, pintam umas linhas no chão. Quando chegar a hora das eleições já pode pôr o barómetro do cumprimento já ali a bater no verde das ciclovias, está lá o barómetro. Do cumprimento ou do comprimento da ciclovia? Que pode com os dois. Exato, são os dois, exatamente. E, portanto, da parte que me toca, se ele quiser agora tentar com um parque da cidade, este tipo de estratégia, arranja a tinta verde, não, sim, exatamente, tinta verde, pinta, por exemplo, a Avenida Central toda de verde, ou até pode pôr uma daquelas alcatifas cá nas lojas de bricolagem, pode fazer, e no fundo acaba por ser um parque da cidade pop-up, ou um grande espaço de natureza cultural pop-up, por exemplo. Lembro-me ali de um edifício da Câmara na Rua Nova de Santa Cruz, acho eu, uma coisa até bastante grande. Pintar-lhe uma chaminé já está. Exato. Não podia dar para fazer um espaço cultural pop-up, aliás até acho que já deu há não muito tempo, não é? Já funcionou como um espaço cultural pop-up há não muito tempo. Portanto, estou curioso para saber se o resultado deste tal teste a que o vereador faz referência, se vai ser aferido, como de costume, em função do desagrado que os automobilistas manifestem por aturar os ciclistas, que é o critério que é utilizado normalmente para aferir as ciclovias, se o ciclista chatear, em princípio não é um bom sistema. Ou então, se desta vez eles vão ouvir o feedback de quem utiliza as vias cicláveis, de facto, me parece que é o mais importante. Continuamos na lógica de achar que a estrada pertence exclusivamente a um tipo de meio de transporte, quando, na verdade, se limitarmos o fluxo de automóveis, talvez as pessoas sejam mais sensíveis aos outros meios. Pronto, vamos ver o que é que dá o teste, mas parece-me que os dois principais objetivos, que é o barómetro do comprimento e o efeito nas autárquicas, podem ser cumpridos. E por 185 mil euros, volto a dizer, afinal até não é assim tão caro. Na doutrina política é conhecido como o efeito camélias, que é, tu não tens um parque, não é? Não tens um projeto grande e refazes outro, pequenino. À volta das árvores. No meio. No meio, exatamente. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar sobre este tema, se está tudo dito e podemos passar para o seguinte. Ainda mais. Está tudo ok? Bem, vamos então passar, até porque a hora já vai longa e domingo de Páscoa daqui a pouco acaba e nós já não temos direito a continuar a falar na junta. Vamos tratar de temas que também são, de certa forma, recentes e que dizem respeito à economia e ao movimento empresarial na cidade de Braga. Não sei se vocês se aperceberam, certamente que sim, mas surgiu em Braga uma Associação Empresarial do Minho. É uma estrutura nova, dizem que é nova, com novos atores, para ter aqui uma responsabilidade diferente no que diz respeito à representação empresarial da cidade, dentro e fora de portas. Ora bem, sobre esta matéria eu sei que o José Ferraz também se inteirou acerca desta forma como foi constituída esta associação empresarial, qual a sua missão na sociedade bracarense, e tem também aqui algo a dizer. José Ferraz, passo-te a palavra. Tenho a dizer sobre a nova Associação Empresarial do Minho, que os seus promotores referem que pretende ocupar o espaço deixado vago com o fim da Associação Industrial do Minho, que nós conhecemos, e esta associação terá como objetivo apoiar as empresas em matéria de aproveitamento dos fundos do PRR, que é o Plano de Recuperação e Resiliência, e também os fundos do próximo quadro comunitário de apoio 2021-2027. A Associação Industrial do Minho, que é a associação cujo o espaço vem agora a ser ocupado pela nova Associação Empresarial,
para quem não se lembra, foi liderada durante 10 anos pelo presidente da Comissão de Honra da candidatura de Ricardo Rio à Câmara Municipal de Braga em 2013, o empresário António Marques, ou nas palavras de Ricardo Rio, o meu bom amigo e companheiro António Marques. Esta Associação Industrial do Minho foi declarada insolvente em 2018, com uma dívida superior a 12 milhões de euros, sendo os dois maiores credores a Caixa Geral de Depósitos e o Novo Banco, o que é como quem diz, nós. E, portanto, também em 2018, o Ministério Público imputou a 126 arguidos, entre os quais o referido presidente da Comissão de Honra, os crimes de associação criminosa, fraude na obtenção de subsídio, burla qualificada, branqueamento, falsificação e fraude fiscal qualificada, por ganhos ilícitos de quase 10 milhões de euros em projetos relacionados com a associação e cofinanciados pela União Europeia. Parece, portanto, que para além do espaço deixado vago pela Associação Industrial do Minho, também há alguns espaços para ocupar, mais ali para os lados de Custóias. E por falar em espaços, esta nova associação vai ficar sediada nas instalações do Instituto Politécnico de Cava do Ave, o que é um alívio, porque depois de tantas coisas em comum, só faltava as instalações serem as mesmas, portanto, é do outro lado da rua, também não vai... Sim, não é também não vamos misturar coisas, não é? O empresário bracarense Ricardo Costa, também ele membro da Comissão de Honra de Ricardo Rio, será o presidente da comissão, é o presidente, aliás, da comissão instaladora, e agora estou a citar o diário local mais lido entre os clientes do Pingo Doce, será seguramente o primeiro presidente da direção a eleger em finais de maio. Portanto, Ricardo Costa diz que terá um estilo nórdico de atuação, portanto, a associação terá um estilo nórdico de atuação, e o estilo será nórdico na atuação, mas norte-coreano na escolha da direção, a julgar pela notícia do Correio do Minho, portanto, que diz que seguramente o primeiro presidente da direção a eleger em finais de maio será Ricardo Costa. Vamos ver se de facto esta associação consegue ajudar os associados, e fico contente que em 2021 finalmente se tenham lembrado que o lugar deixado vago pela Minho necessitava de ser ocupado. Fico contente que se tenham lembrado disso. Pronto, também tiveram um período longo de reflexão. Não sei se alguma coisa lhes terá despertado agora esta necessidade de ajudar os associados, se foi alguma coisa que tenha acontecido nos últimos tempos, mas pronto, vamos aguardar para ver se de facto corre tudo bem. Como tem. Exatamente. Obrigado Zé Ferraz. Célia, tu foste lá ao fundo, mas já voltaste, ainda bem. Já vim. Eu queria te perguntar ver se sobre esta matéria também tinhas alguma coisa, até porque vejo aí uma imagem We Don't Need Another Hero atrás. Mas não tem nada a ver, não sei porque é que foste pensar que tinha alguma coisa a ver com isso. Então, não sei, mas sobre este tema tens alguma coisa a dizer? Tenho aqui alguma coisa que me faz aqui uma certa espécie. É que eu andei aqui a ler estas noticiasitas que foram aparecendo vamos criar, na semana passada requeremos a admissibilidade do nome, Eu não entendo sinceramente, exato, recuperando essas sábias palavras, é que no Registro Nacional de Pessoas Coletivas, caso estas pessoas não saibam, que sabem, claro, já existe uma AEMinho, Associação Empresarial do Minho, desde 2018, já está registada, já está constituída, o presidente é exatamente esta pessoa que se apresenta, quer dizer, eu não entendo esta conversa da treta do agora é que vai ser e agora é que é tudo novo, enfim. Agora é que é o anúncio. Pois, exato, há de haver o lançamento da campanha, não é? Pois, já há de haver alguma explicação. As pessoas em causa certamente terão uma resposta na ponta da língua e hiperativa para isto. O site, porém, é novo em folha, até diz brevemente, eu fui lá, hoje ainda não fui lá, mas nem vou, mas diz isso. A página do Facebook também, como também são novas as notícias no jornal, que costuma tratar dos negócios que são a última Coca-Cola do deserto. Além disso, também há dias, a marca Associação Empresarial de Braga, que é outra coisa, requerida pela Associação Comercial de Braga, tornou-se definitiva. Pelos vistos, ninguém só pôs a registro.
Ou seja, isto das associações empresariais está muito em voga cá em Braga, se vocês repararem. Eu acho que foram buscar a ideia ao Porto, porque até no segmento político há aqui coincidências, porque claramente a disputa associativa bracarense nasce e alimenta-se de questínculas centristas mal resolvidas. Ora, vejam lá, de um lado temos os amigos do Altino, do outro lado temos os ex-amigos do Altino. Eles parece que querem fazer aqui uma coisa ao estilo Rui Moreira, mas ainda não perceberam que lhes falta um Rui Moreira. Mas eis que surgiu providencialmente o plano de recuperação e resiliência para dar o kick-off a esta luta de egos centristas. Ai não, esse ainda não apareceu, esse só aparece nos cartazes. É isso que surgiu. Não, é o PRR mesmo, é o PRR. Ah, certo. Foi agora é que vai ser. Bem, a Associação Empresarial do Minho, aquela que é nova, mas que já está bem, pois, achei-a muito parecida com outra que em 2018 foi declarada insolvente, o Ferraz já falou nela, e isso mesmo foi admitido pelos próprios, que dizem que a associação seria do tipo, abrir aspas, da extinta, fechar aspas. Bem, e eu agora, para não dizerem que eu só falo mal e que eu só venho aqui criticar e que sou isto e que sou aquilo, enfim, que eu vou ter que dizer que o movimento associativo a mim não me parece mal, pelo contrário, apesar de que quando acontece entre empresas pode correr mal, já vimos que sim. No entanto, eu tenho que registar com algum agrado que existe um grupo de empresários que está a preparar uma equipa, um serviço de apoio às empresas para aceder aos fundos que aí vêm do PRR. E eu digo isto porque os processos de candidatura a estes fundos, por mais simples que sejam, carecem sempre de alguma atenção por quem pretende candidatar-se com sucesso, porque a ideia é obviamente as pessoas candidatarem-se com sucesso. Por isso é bom que haja quem ajude a preencher os formulários, os planos de negócio, toda aquela literatura que vem acompanhada nesse tipo de iniciativa. Por outro lado, as pessoas que se apresentam nessa associação são conhecidas de uma parte da sociedade bracarense e, de facto, tirando uma ou outra divergência que com elas se possa ter, parecem ser idóneas. Desejo-lhes, obviamente, boa sorte, pois se a ideia é ajudar, sem intuito lucrativo, as empresas bracarenses a capacitarem-se para utilizar bem os fundos que aí vêm, o Conselho sairá beneficiado. Agora, se a ideia é cartelizar empresas, tomar conta do capoeiro, das galinhas e dos ovos, aí já digo que só vêm para deitar dinheiro fora. Estaremos atentos. Muito bem. Célia, obrigado. A Célia depois acaba aqui, mas atenção, que eu estou-vos a ver o que é que vocês estão aqui a fazer e o que é que vão fazer. Espero que façam bem, por acaso. Exatamente, exatamente. Façam bem, que senão estou cá. Estou cá. Eu não, então, nós todos. Nós, exatamente, estou, é uma forma de dizer. Pedro Gonçalves, uma vez mais revoltado com tudo o que é aqui dito, eterno revoltado, tu não sei. Eu não falei mal, Pedro. Não. Não? Pronto, pareceu-me. Tudo certo, eu pela primeira vez nesta sessão do Executivo, que se realiza neste dia 4 de Abril do ano de 2021, vou pela primeira vez hoje, para quem ainda não reparou, usar as minhas próprias palavras. No passado, as associações empresariais só serviram para deixar os ossos do frango. Entupiram os cestos de lixo todas as semanas com pipizates, pá. E não ficou um cêntimo na conta bancária, pá, para eles mandarem um funcionário lá limpar aquilo. E para depois ter o transporte para levar os cêntimos para onde eles têm de ir. Para dizer que os empresários estavam habituados, gostam de tudo direitinho, dos papéis todos muito direitinhos, acham muito encerradinho, não é? Deus me livre se não está assim, Deus me livre se não está assim. Mas que é? Cai do céu? Aos novos dirigentes, peço que não se deixem esmorecer quando ouvirem. São chulos. Continuem a trabalhar e a fazerem o que podem, a divulgar o empreendedorismo, a preservar as empresas, bebel. Mas, de facto, no estrangeiro, ali em Sevilha, ou noutro sítio qualquer, quanto são as cotas? É para entrar? Pagou, nem tossiu, nem mugiu. Mas aqui, Deus me livre, Jesus, pagar para outra associação empresarial. E as pessoas esquecem-se, não é? Ao menos agora há o Bitcoin. Para todos, coragem,
força, pá, e não repitam as façanhas do passado. Muito bem, Pedro, obrigado. Eu por acaso retive aí de algum momento em que tu tiveste aí uma expressão um bocado curiosa, digo eu, em relação a esta matéria. São chulos, são não sei o que mais vezes a gente ouve. Foi o que disseste, não foi? Foi. Pois, é o que eles vão ouvir, é o que eles vão ouvir, mas eu desejo-lhes coragem. Já tinhas partilhado este texto com alguém, porque eu já ouvi alguém dizer isto também, é verdade, tens razão. Obrigado, Pedro, sobre esta matéria, foi importante aquilo que tu aqui disseste. João Nogueira Dias, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Sim, eu devo dizer que duvido que estas associações, que uma das questões que foram mais levantadas com este tema foi se a existência de duas associações empresariais pode resultar numa espécie de sobreposição, de colisão na sua ação. Eu acho que não. Não só estas duas associações não irão colidir entre si, mas também com aquelas que já estão na calha. Falo, claro está, da Agremiação Empresarial de Braga, da Associação Comercial do Minho, da Cooperativa Empresarial de Braga, do Grêmio Industrial de Braga, da Coletividade Comercial de Braga, do Agrupamento Industrial do Minho, da Cooperativa Comercial do Minho, da Agremiação Industrial do Minho, da Cooperativa Comercial de Braga, da Associação Empresarial de Braga e da Cooperativa Industrial do Minho. Penso que não há problema, estas entidades, há espaço para todas. Muitos dirão que esta profusão de entidades vai tirar capital político às empresas de Braga e do Minho. Eu concordo, mas acrescento que elas terão também agora a possibilidade de escolher as empresas, quem as representa, com critérios mais granulares. Vou dar alguns exemplos. Um empresário considera que o líder do agrupamento industrial de Braga é incompetente. Pode sempre passar a ser representado pela Agremiação Industrial do Minho. Um empresário, outro exemplo, um empresário considera que o segundo vogal da mesa da Assembleia Geral do Grêmio Industrial de Braga teve conduta imprópria quando em reunião magna disse: o senhor está diminuído da sua legitimidade para proferir tal afirmação. Este empresário pode sempre passar a ser representado pela Coletividade Comercial de Braga. Último exemplo. Um empresário considera que o material promocional, nomeadamente esferográficas e cadernos, fornecido pela Cooperativa Industrial do Minho, deixa a desejar. Pode manter-se na Cooperativa Industrial do Minho, mas falar com o fornecedor da cooperativa, por exemplo, comercial do Minho, e há sempre forma de contornar estas situações. Aliás, eu devo dizer que isto vai alavancar alguns setores. Por exemplo, o material de escritório, logo alavancado pela existência de cerca de 36 associações deste tipo. Só em post-its isto vai ser uma fortuna. Mais, outro setor, comunicação social, dá para fazer um jornal ou uma rádio só para ouvir esta malta toda. Presidente da Assembleia Geral, vogal, só para ouvir esta tropa toda, é um ano de programação. Portanto, outro setor que fica dinamizado. Outro setor dos eventos, o fórum vai ficar reservado o ano todo. Vai ser os Scorpions a ligar para cá para vir tocar, eles vão dizer, nós estamos cheios, amigos. Nós entre congressos, conferências, colóquios e simpósios, não há datas disponíveis. E termino só dizendo que a malta tem sempre medo desta história dos fundos comunitários, que pode haver alguns truques e algumas maroscas. Quer dizer, se tivermos uma associação empresarial em cada esquina, ninguém se vai atrever a fazer trafolhices. E é tudo que eu tenho sobre este tema. É expectável. Obrigado, João Nogueira Dias. Acho que sobre este tema, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa, mas eu passaria para o último deste programa, até porque a noite já vai longa. Luís Torres Gomes, não sei qual é que foi o rap que deixaste no início, mas já ultrapassamos os 50 subscritores no nosso canal de YouTube e está a contar, continua a contar, por isso vamos também estar atentos no final deste programa quantos é que se juntam, porque muitos não querem sair deste direto para lá ir certamente. Bem, último tema, 7 fontes. Importantíssimo falar sobre esta matéria, até porque soubemos esta semana que o acesso ao Parque das 7 Fontes vai ter um itinerário pedonal alternativo e vai ter o quê? Um elevador. Porquê? Porque vai ter um edifício de 11 andares, ou seja, vai haver lá foi criado aqui um plano de urbanização para aquela zona e vai ter um edifício de 11 andares. Naturalmente que nós, ao pensarmos num parque verde para a cidade, pensamos logo 11 andares ali no meio, não é? Com um elevador. É aquela primeira imagem que temos logo na cabeça. E naturalmente que em Braga isso teria que acontecer dessa forma. Ora bem, sobre essa matéria, Célia, eu vejo
que a documentação aí não te falta e tens aí já um esboço daquele que será o edifício de 11 andares. Muito rapidamente sobre este tema, queres dizer alguma coisa então? Olha, eu estava a tentar preparar esse tema, sabes, e não consegui. Então. A única coisa que eu consegui fazer foi este desenho que tem aqui, que é o tal edifício dos 10 andares, porque eu estava a escrever e a tentar procurar os regulamentos, enfim, aquela catrozada de coisas, e começou-me a cheirar mal. A cheira mal? Sim, parecia que a cidade cheirava a cocó. Vocês não se aperceberam disso? Olha que agora que estás a falar disso, realmente eu abri a janela e vinha aqui um bocadinho... Pode eventualmente ter sido alguma descarga acima do nível, não é? Pois, eu fiquei tão... Mas olha, cheirava a cocó. Cheirava a cocó, cheirava a cocó. Eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Mas tu moras numa moradia faustosa longe da minha, não foi? Eu pensei que com estes ares dos eucaliptos aqui desta zona onde eu habito, pensei que disfarçasse, mas não, chegou aqui abaixo mas aí não, aos pobres. Não, mas atenção, ó Pedro, se fosse isso, era cheiro a cocó. Mas era um cheiro a cocó, mas um cocó sério, por isso não era... Sim, não era assim um cocózinho, não era como o teu, que é assim um cheirinho de cocó, não é? Tem que ser subvalorizado, atenção, não acho que o teu cocó é um cocó a sério. Bem, a Célia, mas não sei se, para além de cocó, não sei se sobre as 7 fontes... tens alguma coisa a dizer? Não, é que eu depois fui logo ver o que é que se passava, fui procurar notícias. Imagem, né? Pois é essa imagem que te ficou apenas no dossiê 7 fontes. Então, olha, desculpa, Célia, deixa-me passar para... qual dos temas? É das 7 fontes, não é... Não está agora na dúvida. Ó Luís, não olhas para ali, não vês ali um parque verde, parque urbano? Aqui não vês, parque verde. Não paras, Luís. Bem, mas Célia, desculpa então, e se me permites... O fluxo amarelo, não sabia identificar. É o elevador. Okay. É a zona do elevador. E depois do acesso. Não é orina, não é orina. Não. Eu fiquei aqui, depois o cheiro não me deixou fazer mais nada. Célia, então, vou passar a bola. É isso, já que não conseguiste preparar, se me permites, deixa-me passar ao Zé Ferraz sobre esta matéria das 7 fontes. Ferraz, já que não conseguiste preparar, vou passar ao Zé Ferraz. Vá, força, Zé, sobre esta matéria. Força, Ferraz. O vereador Miguel Bandeira, eu li a notícia de facto, essa notícia que falaste da questão do elevador e do itinerário pedonal, e o vereador Miguel Bandeira diz que a melhor expressão para este projeto é um reencontro com a naturalização da natureza. Portanto, um reencontro com a naturalização da natureza. E é agradável para a natureza este reencontro, de facto, porque um reencontro com a naturalização, assim, ainda por cima com a vantagem de não ter de se preocupar em encontrar casa, porque tem ali tantos T3 e T2 mesmo à mão, a natureza acaba por se sentir mais confortável para se reencontrar com a naturalização, com a sua naturalização. Vai haver uma coisa também diferente neste parque, que é, disse o Miguel Bandeira, os caminhos não vão seguir por cima das estruturas, mas pelos lados. As pessoas têm desvalorizado isto, mas é uma mudança de paradigma em relação ao Camélias Green Park, por exemplo, em que os caminhos seguem literalmente por cima das estruturas, no caso de árvores. Portanto, vai haver aqui uma mudança de paradigma no urbanismo, ou melhor, na geografia dos parques verdes. Não sei se eventualmente estarão a tentar fazer este grande Central Park que vai integrar as 7 fontes e o Camélias Green Park, eventualmente pode ter diferentes tipos de jardim, vai ser um jardim educativo, no fundo, com vários tipos de jardins diferentes. Vai também haver um elevador público para vencer o desvão criado pelo talude da via de acesso ao hospital. Diz o vereador Miguel Bandeira, gostei do termo desvão, não conhecia. Disseste desvão? Desvão. Sim, tipo desvão e desvão. É quando... Vocês vão e desvão. Porque muitas vezes tu vais e não desvens. Exato. É verdade. Agora, o elevador vai ser uma inovação para Braga. Existe em Lisboa um elevador muito famoso, o elevador de Santa Justa, e este elevador no Parque das 7 Fontes.
em homenagem ao tempo que vão demorar as obras, vai-se chamar Elevador de Santa Engrácia. E pronto, é isto que eu tenho a dizer sobre as 7 fontes. Obrigado. Luís Tarroso Gomes, rapidamente também para fecharmos. Sobre as 7 fontes, não tens nada? Não. Pronto. Ninguém tem mais nada a dizer sobre este tema? Se não tivermos, acho que podemos fechar este programa com chave de ouro. Posso terminar com um pequeno poema? Umas pequenas quadras rápidas? Podes tudo. Para celebrar o facto de termos já 63 subscritores no YouTube. É muito rápido. Então estas pequenas quadras dizem o seguinte: a junta é uma casa de comuns e não dá por mal emprego o seu latim. Comenta casos, tricas e zunzuns e já é bastante ouvida em Arentim. A junta não se cala nem se enquista e a bons temas nunca responde deixa lá. Quem fala bem é aquele ilustre ativista, aquele moço com chapéu do Canadá. A junta tem por vezes poesia, fica sempre bem em jeito de remate. Este programa despede-se com cortesia e foi trazido pelo capoto Barcelo Mate. Ora, aí está. Um bonito momento. Poesia também para o nosso público. Eu depois disto, eu vim-te há algum tempo calado, estava com algum receio do que é que poderia sair, mas depois disto, tiro-te de chapéu, não tenho, mas é como se o Luís tirasse o chapéu. Mas podes vir a ter, se eventualmente... Tiras tu o chapéu àquilo que o João disse. E obrigado a todos. E vou começar pelos residentes, ao José Ferraz, ao Luís Tarroso. Desculpa. Só uma nota, por causa destes últimos tempos, não é? Além do... É uma nota ou é um FII? São muitas notas. Ok, força. Não, porque a Célia há bocado falou dos Mão Morta, mas acho que é importante também referir que toda esta polémica gerou aqui alguma atenção sobre a junta, também de outros espaços, como do Espelho de Narciso da Rádio Universitária de Coimbra, sim, sim. Do Blog Aventar, do Entre Braga e Nova Iorque, onde tivemos naquela entrevista a dar cabo do programa delas. Sim. E também do SAP 24, não é? Que fez uma reportagem, saber quem é afinal que manda na junta. Portanto, quem quiser depois ver as várias... Já agora, sob pena de não cá voltar, que é o mais provável, queria só deixar... Ainda estás a tempo de... Brincando, pode-se dizer de tudo, até mesmo a verdade. Disse Sigmund Freud, e eu queria deixar, principalmente para as pessoas que acham que eu sou uma pessoa pouco séria, na verdade, nada disto é sério. Caso contrário, estávamos todos a na praça. No município. Onde vocês me queriam mandar. Uma boa noite para todos. Obrigado a todos. José Ferraz, Luís Tarroso Gomes e João Neira Dias, os agradecimentos habituais por estarem uma vez mais nesta junta de bois. Ao Pedro Gonçalves e à Célia Borges, uns agradecimentos mais do que especiais por se juntarem a nós nesta edição da junta de bois. São convidados que já foram convidados antes, vão ser no futuro certamente, e que são também amigos da junta e que nós gostamos certamente de vos ter aqui ao nosso lado. Esta foi uma junta de bois a 66 em domingo de Páscoa, e por isso, caros fregueses, idem em paz e que a junta vos acompanhe no Spotify, no Facebook, no YouTube e também no Instagram. E já agora também, porque também são amigos da junta, juntem-se ao almoço na Retro Kitchen e por isso está tudo feito e fica um bom ramalhete aqui feito. Um abraço a todos. 68 subscritores, hein? Quantos? 68, grande abraço. Ui, é melhor desligar já. Vamos a crescer esta onda. Pessoal, um grande abraço a todos e obrigado por estarem desse lado. Obrigado aos convidados de hoje, que foram fantásticos uma vez mais, e a todos os que nos acompanharam. Até à próxima. A junta continua no Facebook e no Instagram. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.